Bem-vindos a mais um Café com Coqueta Plateia! Pois é. Moçada, antes eu dava aula nas empresas e assim, eu me deparava ali com um grupo novo por semana, alguns alunos. Agora que eu estou nas redes sociais, eu tenho milhares e milhares de seguidores e todos os dias eu recebo as mesmas dúvidas! Ô teacher, qual a diferença de batch e beach? Então assim, eu já tô fazendo esse programa que é pra vocês pararem de me encher o saco, tá? Vamos concentrar tudo nesse programa, as perguntas que todo aluno me faz sempre. Bora lá então? Bora! O mandarim vai substituir o inglês no futuro? Não. Simples assim, seco? É seco? Não, por quê? Porque o inglês é muito influente. É verdade. O inglês é muito influente e também o chinês tem menos prestígio social. O inglês, por vir da Inglaterra e ainda ser a língua da maior potência econômica do mundo, ele tem um prestígio social que é quase inabalável. Além disso, tem razões econômicas, certo? Então, e razões linguísticas também. O Antes do coronavírus eu até acreditava, mas depois é impossível ser mandarim. A gente ri, mas por dentro tá chorando. Próxima. Posso ser promovido daqui a 3 meses. Posso ficar fluente em inglês nesse tempo? Essa é pra Fer. Pra Fer, vai Fer. Dorme e sonha. Lá você vai conseguir. Na vida real, de jeito nenhum. Pois Mas é. 3 meses, Fê, é tempo pra caramba. Quanto tempo você levou pra aprender o português? Cavalinho na tela! 44. E ainda aprende, né? Ainda aprende. É verdade. É isso, não tem como. Bottom line, pessoal, não dá. Infelizmente, não dá. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu não sou milionário ainda. Porque se eu vendesse curso de inglês em 6 meses, eu não ia comprar. Mas como eu não acredito nisso, acho que não existe, o meu curso tem 400 aulas, né? O pessoal fala, é muito demorado, não vou fazer. Mas um dia você vai, tenho certeza. Próxima. Intercâmbio, será que vale a pena? Bom, essa acho que fica pra mim mesmo, né? Eu acredito que o intercâmbio ele vale a pena para razões culturais, ou seja, para você conhecer outra cultura, ele vai sair da zona de conforto. Eu acredito que ele vale a pena por razões motivacionais. Você não ficar naquela coisa de livro, porque o problema de estudar com os livros é que você tem que revisar para aprender. Então, você tá sempre falando das mesmas coisas, revisando coisas. Enfim, às vezes você tá cansado com sono, vai falar de fruta, sabe? Às vezes você tá lá, você tem a oportunidade de ver isso na vida real. Então, motivação. Agora, funcionar no quesito, vou aprender mais lá do que aqui? Não! Absolutamente não! A Terra não é mágica. O que você tem lá é mais oportunidade de contato. Mas se você se expor aqui a 2 horas de inglês, vale mais a pena do que se expor lá a 1 hora de inglês. Tem muitas pessoas que fazem o intercâmbio e ficam com brasileiros lá fora. Ah, eu já dei aula pra E vários. aí, dei aula pra pronto, vários. E tem brasileiro em todo canto. E aí não vale a pena mesmo. É contato, ou seja, não adianta você pisar na terra mágica, que fala inglês, e só falar, ler, assistir coisas em português. Por incrível que pareça, por mais básico que seja, isso acontece bastante. Não é querendo falar mal agora, mas falando bem mal já, na Irlanda acontece isso. A Irlanda é praticamente o 27º estado brasileiro, porque lá é um pedacinho do Brasil na Europa, é só brasileiro. Tudo. E o inglês lá nem é tão padrão, né? Não, é difícil. Eles têm- Mas eu posso fazer uma crítica agora quanto a isso? Vamos tocar o... Porque assim, essa questão de ser inglês padrão, não ser inglês padrão, é inglês australiano, americano, indiano, meu amigo, você não fala nem inglês ainda, que você quer escolher o inglês que você vai falar. Então assim, aprende a se comunicar em inglês, depois você escolhe um sotaque, depois você dá uma aperfeiçoada. Esse negócio de ficar, inglês britânico, inglês irlandês, inglês do Zimbábue, não quero. Ah, seu bobão, você nem fala inglês ainda que você tá escolhendo? É mais ou menos essa ideia. Adorei. Próxima. Fernanda, o Felipe Espinosa usa lente? Ele usa. Nos dentes. Ah! Mentira. Mentira, nem no olho nem no dente. Não uso nada, sou toda natural, meu peito é duro. Próxima. Eu sou bonito, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Escola bilíngue. Meme. Vale a pena eu matricular meu filho numa escola bilíngue? Essa pra mim
Você pergunta, mas os meus ouvidos recebem a mesma pergunta do intercâmbio. Depende da prática. Essa escola bilíngue é aquela que o aluno vai ter outras matérias em inglês, geografia, história, matemática, que vai falar inglês, vai conhecer o mundo e praticar através do inglês? Sim, vale a pena. Essa escola bilíngue é aquela escola bilíngue que faz o requisito mínimo para ser considerada bilíngue. Os professores falam português e quando falam inglês não sabem os sons, ou seja, fala com os sons do português, não vai mudar muita coisa. Quanto mais contato você tiver com o inglês real, com os sons real do inglês, mais vai dar certo. Então existem escolas em escolas. Você tem curso de prática de conversação? Eu acredito que quando as pessoas me perguntam essa pergunta, elas não sabem o que elas querem, porque o que as pessoas querem é falar e entender inglês falado, para que elas possam conversar. E aí elas acham que conversar vai fazer com que elas tenham acesso a esse inglês falado. Então, quando alguém fala assim, você tem curso de conversação? Eu viro e falo, mas peraí, você quer usar só as palavras que você já sabe, não ser corrigido sistematicamente pelo professor e esquecer o que você aprendeu? A pessoa fala, não. Eu falo, então você quer um método de oralidade, que você vai praticar a fala e a escuta, ao mesmo tempo que você revisa, pratica e é corrigido sistematicamente. Conversação e método de fala, de oralidade, são coisas completamente diferentes. Eu não tenho curso de conversação, não pretendo ter, porque eu acho que isso não funciona. Sem dúvidas, isso aí mais perde o tempo da pessoa do que ajuda. Teacher, nos ajuda a pronunciar essas duas palavras. Hunger e hanging. Você. Fernanda. A gente tem o agma. Aí, o Fê falou que a gente não tem esse fonema no português. A gente não tem ele com... distinguindo significados. Isso, distinguindo os significados. Mas esse som a gente tem no português nas palavras manga e banco. Então, se você sabe falar manga e sabe falar banco, você vai conseguir com uma certa prática, que a gente tem aqui no curso. Tá bom? É hanger e hanging. Nessa palavra você tem 2 vezes. Ou seja, no inglês padrão, você não fala o G nessas palavras, apesar de escrevê-lo. Então você não fala g, você fala É isso. Não vale dar a técnica mágica, né? Só pra quem for aluno. Tem técnica mágica, viu, gente? Próxima. Por que se diz speak... With? Speak to ou talk to e não with? Vai você nessa? Assim, até pode-se falar speak with, que é o com, mas esses verbos, eles são muito mais usados com a preposição to, porque são falados dessa maneira. Então... eu acho que a pessoa já percebeu isso, ela quer saber o porquê que são mais usados com to. Porque as pessoas falam mais assim. E por que as pessoas falam mais assim com to e não com with? Porque é assim, fácil. pronto. É mais fácil você falar speak to do que speak with. Eu tenho 2 respostas para essa pergunta, fácil e difícil. A difícil, a resposta difícil. Regência preposicional, uma regência, o verbo rege. O verbo speak pede to, e não on, in, at, from, with. E a fácil vai praticar, para de tentar achar lógica, para de ser bobão, vai praticar que você vai melhorar. Próxima. Dream about e não dream with. Mesma coisa. Mesma coisa. Aquela Mesma preguiça coisa. A pra preposição responder. acompanha o verbo, né? Tem certas preposições que acompanham. Regência, é o que a gente chama de regência, ou seja, o dream, ele pede uma coisa em específico, e tem O que ser aquela problema- coisa. Acostume O brasileiro assim. tem dificuldade com esses verbos porque ele tá pensando Traduzindo, no português. ele tá traduzindo no português, pensando em porque aqui português. a gente fala, eu Exato. vou pensar com você, eu vou sonhar com Com você. você. Então ele quer traduzir com with, mas não é, simplesmente é dream Mas eu acho about. também porque quando eles vão aprender a palavra with, ninguém fala pra ele que essa palavra ela vai ser usada em determinados contextos ou ela pode ter outros significados, né? Só fala que é com, dá equivalência e ele vai achar que vai conseguir usar isso com qualquer outra Ou palavra. seja, decorar palavras e significados não dá certo, porque na hora de montar a frase, o sonhar com não é o with, é o about. Então você tem que decorar isso aqui, ó. Dream about, dream about, dream about, dream about. E não, você não pode aprender dream e with, que não vai dar certo. Essa pergunta é muito subjetiva. Em quanto tempo eu fico fluente em inglês? Essa é fácil, essa eu respondo. Ficar fluente em bom dia, boa tarde, boa noite, um dia. Agora, ficar fluente igual o Barack Obama, uns 10 anos. Então, assim, essa pergunta é tão subjetiva, que tem escola que promete fluência até em 4 semanas. O ponto o inglês, pra gente colocar de forma objetiva, ele tem por volta de 170 mil palavras,
Barack Obama, que é um ser hiper, mega, ultra culto e admirado, né? Enfim, no mundo lá da Academia dos Estados Unidos das Letras, ele tem 20 mil palavras, mais ou menos, no seu vocabulário. Um ser humano igual a nós, que tenha 10 mil palavras em inglês, já vai ser, assim, um estrangeiro que tem nível de diplomata. 3 mil palavras já te torna uma pessoa que consegue se virar muito bem, e 1000 palavras já te deixa tranquilo para você não passar fome, ter empregos que precisa do inglês simples aí. Então, quanto tempo você precisa para aprender 1000 palavras? Não só aprender, mas reter. É isso que eu ia Quanto falar. tempo você precisa para aprender essas 3 mil palavras? Primeiro você escolhe a fluência que você quer. Você quer a fluência de só falar bom dia, boa tarde, boa noite? É um dia. Você quer a fluência das 1000 palavras? Talvez seja aí um ano. Né? Se a gente conseguir 3 palavras por dia com revisão. Você quer a fluência do Barack Obama? De 10 a 15 anos. Você quer a fluência do inglês inteiro? Não dá. Infelizmente, 170 mil palavras não cabe aqui, não. É só o Shakespeare, né? Eu vou fazer uma voz de aluno agora. Teacher! Felipe, Nossa! Que aluno! Tá passando fome esse, hein? Parece a Beth. é possível aprender inglês com filmes e séries? Olha, Yes or no. eu diria que é a mesma subjetividade de sim, é possível, para 0,01% da população. Eu não fui esse cara, por exemplo, a Fernanda foi. Então, eu tenho dificuldade com as coisas, eu não sou um ser iluminado, não sou inteligente, eu sempre corri atrás. Depende, por exemplo, se você quer aprender a ouvir, Sim, ajuda, sim. mas falar nunca. Mas ainda porque assim, você não tá se algumas você ainda pessoas- repetir, fica assistindo, repetindo o que as pessoas estão falando ali, e até você vai Também treinar eu também a vou fala. né? discordar. Eu também É. vou discordar, sabe por quê? Porque a língua, ela não é só algo para se comunicar, ela é algo para interagir. Você não consegue decorar todas as situações interacionais, você precisa vivenciá-las. Você consegue decorar frases de comunicação. Como que eu pergunto o preço? Como que eu faço isso? Só que se a pessoa sair daquele script, Já né, era. você Ela não decora sabe se como virar. perguntar preço, falar Ela- de número você para uma não loja. consegue fixar Se a isso. pessoa pergunta qualquer coisa fora daquilo, você é do Brasil, você tá gostando daqui, você não sei o quê, já Você quebrou trava. o contexto interacional. A melhor forma de aprender é você ter a habilidade de criar, ser criativo com aquilo que você sabe. Ou seja, você pode não saber 3 mil palavras, você pode saber 1000, mas ainda assim conseguir se comunicar. E a pessoa que pode saber 3 mil palavras, Talvez se não ela se não tiver os contextos, tiver vivenciado, ela pode travar. Vai, próxima pergunta. Bom, é a mesma pergunta só que com música. Acho que a resposta é igual, né? É igual. Aprender é com igual. música. Música é beleza. pior acho que que é filme. pior. Tem Música é muito pior. fenômeno. Porque Melódica. na música tem permissão poética, Licença. muda-se a tônica das palavras, faz-se mais ligação. E outra, música cobre menos contextos de gênero do que filme. Por exemplo, numa música você não vai ter uma música sobre remédios. Você vai aprender a falar aspirina. Você já ouviu alguma música falando aspirina? É uma palavra básica, você precisa aprender. Se você tiver uma dor de cabeça, você precisa comprar uma aspirina, um painkiller, que seja. Você não vai aprender isso com música. Música fala de amor, de traição, de felicidade, de coisas emotivas, subjetivas, não de contextos reais. Vai escutar Eminem. Ah, You assuming I'm a human, what I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ricocheting off of me. Duolingo ou Anki presta? Spoken Fernanda. English presta. Eu acho incompleto. Eu acho que o Anki te ajuda na memorização, Duolingo te ajuda no vocabulário, mas é incompleto. Não tem contextos interacionais, não tem algumas coisas que fazem parte da comunicação que você vai precisar. Eu já deixei tudo dourado no Duolingo de coreana e não sou fluente. Próximo. Essa é pra todos responderem, cada um da sua forma. Por que você decidiu ser professor? Não decidi, decidiram por mim. Como assim, Fer? Ah, ficaram sabendo que eu falava inglês. Você quer fazer uma entrevista? Ah, pode ser. Passei na entrevista. Quer trabalhar? Ah, pode ser. Gostei, tô aqui. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fer. Quando que você começou a estudar inglês, se interessar pelo inglês? Então, Eu comecei a me interessar pelo inglês com 6 anos de idade, na primeira série. Que comecei a aprender cores, profissões e animais. E aí depois era aquele verbo to be da escola. Desliguei. E aí comecei a assistir High School Musical, como todo mundo sabe. E quis me comunicar com os atores. Eu jurava que você ia falar me graduar em High School Musical. Quem Mas sabe? ok. Eu queria me comunicar com eles de alguma forma. Mandei uma mensagem no Twitter na época e um deles me respondeu. Eu falei, pronto, é isso, eu Me sigam quero. no Twitter, @Espinosa.
Ótimo. Tem que tirar o brilho da pessoa. Não adianta. Tem que brilhar. Põe a luz nele, assim, Shine. celestial. Beleza. E aí eu falei, não, eu quero aprender. Comecei a assistir o filme incessantes vezes em português. E depois coloquei em inglês e ficou. E aí eu falei, gostei, legal. Quando eu percebi, eu tava entendendo muita coisa, eu queria falar. E corrigindo eles. Eu corrijo todo mundo. Sem saber, ela tava revisando, né? É. Sem saber, ela E tava aí, fazendo uma revisão. conta pra gente aqui como que você achou o Felipe. Em uma das lives, na época, acho que foi em outubro, novembro, não lembro. Ele tava fazendo uma live, eu falei, putz, esse cara tá falando tudo que eu ensino pros meus alunos, mas ele coloca nome, ele dá nome aos bois. E eu só falo que dá pra fazer, mas ele sabe por que dá pra fazer. Mandei uma mensagem na live, me contrata. Louca. E ele respondeu, manda mensagem no direct. Eu mandei, a gente se encontrou, Deu estou match. aqui. Uma história de amor mais bonita que Cadê o Dick e coração? Jane. Cadê o Romeo coração? and Juliet. Cadê o Jack coração Rose. no Dick and coração? Jane. Você, conta aí enquanto isso. Conta. O coração saiu. Olha lá, hora do coração, hora do peixe e cadê o Vai, cocô? foto. Deixa o cocô lá, perto. Vai, Lucas. você, E Lucas? você, Lucas? Como é que foi essa história? Eu entrei na faculdade de letras porque eu já gostava muito de me comunicar, tanto em português, na parte do inglês também eu já tinha interesse desde pequeno por conta de familiares que estudavam o idioma. Porém, eu nunca pensei em dar aula. Tanto é que eu fiz bacharel para ser tradutor e intérprete. Mas na hora de procurar emprego, dar aula é mais fácil, a gente consegue mais coisas. Aí, enfim, gente. Nossa, tremeu lá embaixo. Desculpa, não deu pra segurar. Não, o que eu quis dizer foi mais fácil encontrar emprego Tava dando muito aula. sério essa é a sua história. do que ser tradutor. Aí eu comecei a dar aula em escolas, como muitas pessoas fazem, né, que entram em letras, e aí eu acabei gostando, eu achei muito interessante você ser uma pessoa no qual as pessoas se apoiam, se inspiram pra aprender alguma coisa. Ele tá falando algo tão inspirador, mas tá difícil encarar isso de forma séria. Vamos lá. Eu, assim como a Fernanda, a profissão escolheu. Isso prova que no Brasil também é muito difícil ter professor de inglês, porque, por um lado, eu critico aqueles professores de inglês que não são profissionais. Sabem falar inglês, estão ali entre trabalhos, procurando emprego, são designers, são historiadores, são engenheiros, moraram fora. Enfim, tá ali num ano sabático, vão dar aula de inglês, fazer bico. Então eu critico essa moçada. Por outro, pessoas de letras, professores que fazem português e inglês, também não sabem falar inglês. E aí eu me vejo numa situação que e aí? Eu vou contratar profissionais da área, mas que não falam inglês, sabem explicar um comparativo, um superlativo, um pronome adjetivo substantivo, um pronome adjetivo não sei das quantas, mas não falam inglês. Eu vou contratar um cara que fala inglês, mas não é profissional, não leva a sério. Então isso aí é complicado. E eu também fui assim. Eu estudava numa escola de inglês, e aí o dono viu que eu era empolgado, feliz e amava inglês e me chamou para dar aula, com 17 anos, sem preparo. Dar aula é fácil, Felipe. É só você explicar o que você aprendeu. Como é que faz um passado em inglês? Eu coloco ED, ele vai lá e ensina isso. Como é que faz um comparativo em inglês? Eu coloco ER, ele vai lá e coloca assim. Como é que faz o present perfect em inglês, Felipe? Você usa o have, se for o restrito, o has, mais um particípio. Vai lá e ensina isso pros alunos. Olha como dar aula de inglês é fácil. E eu fui nessa, dei aula de inglês 2 anos, em 2 franquias. Posso até falar o nome, né? Porque é algo da minha história. Não é fazendo propaganda negativa, mas eu dei aula em Wizard CNA. E eu achei muito baseado na escrita, mas quando eu fui para os Estados Unidos com 19 anos, não rolou. Então eu sabia explicar, mas eu não sabia falar. E ainda, tantos nativos também, eles não vão seguir a regra à risca. Então imagina você estudar tanto pra se frustrar lá na frente. Seguindo isso que você falou, nos supermercados a gente sabe que tem aquelas filas de caixa rápido, que a gente coloca 10 itens ou menos. Itens a gente conta, certo? É contável. Aí aluno aprende que fewer a gente usa pra menos no contável e less é o incontável. E aí, no supermercado, acho que em 90% deles tá lá 10 items or less. Eu nunca vi escrito fewer na vida. Apesar da gramática falar que fewer, nunca vi. Pra mim é sempre eles less. não colocam. Por quê? Porque é muito mais fácil você falar less do que fewer. E aí, tem gente que me critica nas redes sociais. Fala, você fica falando negócio de inglês real. Ué, que seria muito arrogante. Só você conhece o inglês real aqui no Brasil? Aí dá vontade de falar, parece que sim. Porque todo livro de inglês explica a diferença de fewer e less. Que fewer é menos para contábil. Mas em todo contexto real que você vai é less.
Aí eu fico, poxa, desculpa a arrogância, desculpa falar mal, mas parece que sim. É verdade. Isso me lembrou uma situação, um coreano tava aprendendo português e tava ensinando pra ele como conjugar verbos em todas as formas conjugais. E não era o português que a gente usava. Então eu falei pra ele, cara, é melhor você aprender a falar, se comunicar primeiro e depois conjugar. Ele tava falando coisa que ninguém usa aqui. É, tipo, eu chegara antes de você ligar a câmera. Exatamente. Mais ou menos isso, né? É uma loucura. Muito obrigado pela sua participação. Gostou do programa? Deixa aí o que você acha desse assunto. Se você tiver alguma pergunta aqui que eu respondo através dos stories. E vejo vocês no próximo Café com Coqueta. Valeu!